Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que vem falando sobre a chave da felicidade e a saúde mental. Nós já estudamos aqui vários temas. Nós já vimos aqui sobre o que é a felicidade, como se adquire o hábito de ser feliz, a saúde e a felicidade. E hoje nosso assunto é muito interessante. Nós vamos ver as ambições, exatamente, as ambições e a felicidade. Qual é a relação que existe entre a ambição e a felicidade? Nós vamos estudar junto aqui, vou compartilhar com você essa mensagem, vamos tirar lindas mensagens, lindas lições para a nossa vida. Nós vamos aprender aqui muitas lições. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse tema. E vocês vão gostar muito. Que Deus abençoe você nesse momento, sua família, a tua vida, é o meu sincero desejo. Que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida nesse dia. E nesse momento eu te convido aqui para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. E esta mensagem é uma mensagem muito, muito especial mesmo. E nós vamos aprender aqui, eu vou ajeitar aqui um pouquinho aqui o celular. Nós vamos aprender aqui uma lição maravilhosa para a minha vida e para a tua vida. Você sabia que uma pessoa pode encontrar no fracasso a felicidade e o sucesso que essa pessoa não conseguiu encontrar no êxito? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu a um certo homem. E gostaria de contar para vocês que parece até um contrassenso afirmar, né? Que às vezes um homem ele pode encontrar no fracasso a felicidade e o sucesso que esse homem não conseguiu encontrar no êxito. Sabem por quê? Porque, na verdade, meus queridos, em muitos casos, meus amigos, a busca de riqueza, a busca de divertimento e viagens e mesmo a sociedade, elas podem tornar-se, na verdade, uma fonte de desapontamento e desdita, exatamente. O caso desse homem que nós vamos ver agora é muito interessante e a grande lição que você e eu, que nós podemos aqui tirar para as nossas vidas, é muito interessante a lição, muito importante, de como nós podemos analisar a nossa própria personalidade também. E nós vamos tirar lições maravilhosas da experiência desse homem. Vejam só isso, esse homem, na verdade, ele era descendente ali de oficiais navais, ali em Nova York, na Nova Inglaterra, na verdade. Ele estava descontente com a sua vida e com a sua própria sorte. Ele mudou-se ali para Nova York com o objetivo de fazer fortuna, porém ele não teve muito sucesso, ele não teve muito êxito. Até que ele ajuntou ali as suas poucas economias e mais algum empréstimo que ele fez, ali ele comprou uma fábrica na cidade em Nova Jersey. Indústria que prosperou e ele estava a ponto de também de fechar essa indústria um dia. O seu espírito dinâmico fez aquela indústria reviver e produzir extraordinariamente. Então, logo ele perdeu o interesse nessa indústria e ele vendeu ela por um bom preço. Ele conseguiu, desta forma, pagar ali o empréstimo e então ele comprou outra fábrica. Também repetiu com essa fábrica o mesmo processo de ressurreição e revenda. Assim, este homem ele continuou, meus amigos, agindo e ganhando muito, muito dinheiro durante ali durante mais ou menos uns 20 anos. Ele gastava muito e com isso ele se considerava uma pessoa feliz. Ele comprou uma luxuosa residência em Connecticut. Ele custou uma verdadeira fortuna para ele. E ele também adquiriu em Virgínia uma chácara na qual ele colocou ali duas famílias para cuidar ali, para trabalhar e para cultivá-la e cuidar ali de seus pomares. Ele perdia dinheiro com essa chácara, mas ele acreditava, meus queridos, que ele estava recompensado, passando ali 2 ou 3 dias por ano. E como ele jamais imaginaria, esta mesma chácara, ela se tornou para ele uma grande bênção mais tarde. Este homem aqui de nossa história, ele tinha
um iate, o qual ele colocou o nome de uma filha sua que havia morrido. Então ele colocou o nome da filha ali. Ele tinha também um filho, mas esse filho parecia evitá-lo. Ainda que esse filho observasse ali para com seu pai os modos corteses, né, que as grandes convenções sociais exigem. Os grandes interesses deste homem, de nossa história, eles se concentravam numa capela histórica e também num pequeno hospital de caridade. Em ambas as instituições, ele dava dinheiro e tempo para que adquirisse ali a importância. Esse homem, meus queridos, de nossa história, parecia ter muito êxito. Ele não necessitava levar a vida dura do operário. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele procurava crer que era feliz. Porém, meus queridos, a catástrofe econômica que aconteceu ali no ano de 1929 se encarregou de fazer este homem ver como se obtém a verdadeira felicidade, exatamente, ao derrubar ali completamente o seu castelo de cartas. A única coisa que ele pôde salvar do desastre foi a chácara de Virgínia e certa soma de dinheiro que lhe garantiu ali uma renda vitalícia. Ele tinha então 50 anos de idade e devia iniciar tudo de novo. Ele sentiu preocupações, com certeza, mas acerca da capela e ali do hospital, e também a respeito de si mesmo, ele disse um dia sorrindo, ele disse: eu ganhava mais do que o suficiente para qualquer pessoa. Agora eu me tornei agricultor, mas um verdadeiro chacareiro, e não um desses senhores do campo, disse ele, né? E ele se mudou, meus queridos, ali para a chácara de Virgínia, onde se pôs a fazer todo o trabalho para o qual ele pagava ali antes a dois homens. Ele já não perdia dinheiro e a chácara o sustentava e também a sua família. A sua pele se tornou bronzeada e as mãos dele se encalejaram e seu físico se robusteceu, passando a ser animoso, olha só, e otimista. O homem aqui, de nossa história, meus queridos, este homem de nossa história, em seus momentos de lazer, ele aprendeu a tocar banjo. E ninguém sabia o que mais lhe proporcionava prazer, se o velho instrumento ou os caixões de produtos agrícolas, que ele enviava ali como surpresa aos amigos e ao hospital, e também ao vigário da igreja. Dinheiro ele não podia dar a essas instituições, mas quando havia pouco trabalho ali na chácara, ele ia a Nova York e por sua conta ele realizava ali uma campanha, na verdade uma campanha relâmpago, para obter ali os fundos que então fazia reverter em benefício daquelas entidades. Isso ajudava ele, mas mais do que quando, olha só, mais do que quando ele era rico, pois agora, pobre, meus amigos, este homem trabalhava por interessar a outras pessoas, isso exatamente, nessas instituições, e isso fazia com que este homem prosperasse. Na verdade, meus amigos, meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês que o homem verdadeiramente feliz, ele irradia bom espírito. Este homem, ele tinha um filho que havia se afastado dele, mas o filho resolveu voltar para ele. E o filho declarou, certa vez o filho disse exatamente isso: meu pai é certamente um homem transformado. Agora me dá prazer em estar com ele. Antes ele era insuportável. Agora é agradável viver com ele.
e parece encontrar prazer na vida. Então, meus amigos, é muito importante nós observarmos uma coisa. Por exemplo, quando este homem ele lutava para acumular riquezas, a felicidade que ele ostentava era uma felicidade falsa. Isso era provado pelas desinteligências que ele permitia que reinasse entre ele e a sua família, e a facilidade com que ele se afastava, se ofendia. Quando, porém, aconteceu o desastre que mudou completamente o seu modo de vida, este homem foi obrigado a ajustar suas ideias a uma nova escala de valores. E assim, depois que ele fez isto, desapareceu-lhe a tensão nervosa, e este homem se tornou uma pessoa muito feliz, um companheiro agradável. Vocês já ouviram, por exemplo, falar da matemática e a felicidade? Exatamente. Ela funciona assim. Existe uma maneira muito fácil de você saber se uma pessoa é realmente feliz. Ou seja, basta você dividir as suas aspirações por suas realizações e para obter o índice de sua felicidade. Assim como basta subtrair de nossas entradas tudo o que temos gasto para saber nossa situação financeira, exatamente. Mesmo que sejam excelentes nossas realizações, se comparadas como ambições excessivas, temos como fração resultante sentimentos de desprazer e infelicidade. Mas se nós dividirmos, porém, uma ambição razoável por realizações convenientes, obtemos a felicidade como consciente. Por exemplo, quando a ambição ela se torna descontrolada, a felicidade fica sendo apenas uma fração, por muito que a pessoa, meus queridos, deseje realizar. Se nós desejamos ser felizes, nós necessitamos de vigiar as nossas ambições, meus amigos, e mantê-las dentro dos limites acessíveis dos nossos recursos mentais, físicos e emotivos. Com certeza, meus queridos, existe muita mesmo sabedoria nas observações que o apóstolo São Paulo ele escreveu ali ao seu jovem discípulo Timóteo, ali para induzi-lo a buscar ali a felicidade nas coisas de verdadeiro valor e não deixar-se, por exemplo, seduzir pela ganância das riquezas. São palavras, na verdade, que falam de uma filosofia sã e imperecível. Elas têm, pois, agora, hoje, nos nossos dias, tanta atualidade como quando elas foram escritas. E isso já há quase 2000 anos. E elas bem, meus amigos, merecem aqui que nós leiamos ela e nós leiamos elas com espírito de reflexão. Elas dizem exatamente assim as palavras de Paulo. Ele diz, mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele também. Tendo, porém, o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E Paulo acrescenta, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Por quê? Paulo acrescenta, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram, meus amigos, a si mesmo com muitas dores. Então, meus queridos amigos,
nós vamos ver nesse momento como você e eu, nós podemos discernir a falsa felicidade. Exatamente. Olha, muitas vezes você e eu também, nós encontramos as pessoas com riquezas e outras pessoas sem riquezas, que pretendem ser felizes e no fundo não são felizes. Elas oferecem uma fachada de alegria, de atividade social e de despreocupação pelo dia de amanhã, de personalidade, na verdade, agradável e até de êxitos aparentes na vida. Mas quando essas pessoas, meus queridos, quando elas estão a sós, elas são ali assaltadas de melancolia, de descontentamento, e são seres que podem viver com os demais e fazer-lhes boa companhia, mas elas não podem viver consigo mesmas. Vejam só essa experiência que aconteceu na vida de um certo homem. Conta-se a história que certo médico inglês, ele recebeu um dia a visita de um hipocondríaco, que vinha ali consultá-lo para que o curasse de sua eterna melancolia. Qual não foi a surpresa ali do médico quando, ao recomendar ao paciente que ele fosse ali ao teatro para assistir ao famoso cômico Carlos Mateus, que ali naquela época ele divertia toda a Londres. Ele recebeu a seguinte resposta: doutor, eu sou exatamente este homem que está aqui na sua frente. Eu sou Carlos Mateus. Meus queridos, é interessante, vocês viram aí, pode ser obrigação do humorista, do artista, fazer rir os seus semelhantes, mesmo a custo de sua própria miséria. Mas quantos daqueles a quem divertem procuram com hilaridade desprezar a solução de problemas que os impedem de ser realmente felizes, não é verdade? Eles deveriam lembrar que as aparências, elas não podem enganar sempre. E a falsa felicidade, meus amigos, fica totalmente desmascarada. Nós devemos, meus amigos, nós devemos ter muito, mas muito cuidado com as aspirações exageradas, isso mesmo. Voltando a falar do caso daquele homem, do qual nós falamos aqui no início desta mensagem, é muito importante nós reduzir as nossas aspirações a um nível razoável, que esteja à altura de nossa capacidade, se nós queremos ser felizes exatamente nesta vida. Por exemplo, quando aquele homem sonhava ser outra pessoa para ser feliz, o seu progresso, meus amigos, a princípio, levaram ele a uma falsa felicidade. A fração que resultava era desfavorável, pois as aspirações dele eram demasiado altas e ele era então presa de tensão nervosa e de sensibilidade exagerada e desastre. Porém, o desastre que aconteceu na vida desse homem obrigou ele a mudar os seus objetivos. Então ele decidiu ficar satisfeito em ganhar boamente a vida e ter uma aspiração simples. Ele tinha uma renda moderada e era ali um prazer de tocar o seu banjo. Ele continuou interessado ali, né, no hospital, como nós já vimos, na igreja, e a mudança feita nos alvos que desejava atingir permitiu que esse homem desfrutasse a felicidade verdadeira, exatamente. Mas muito tempo antes, como já vimos aqui, ele arruinava a felicidade do filho,
ao apresentar para o filho altas realizações de arte, como o que esperava dele, eram desalentadoramente elevadas as aspirações. Infelizmente, esse é um erro que hoje cometem muitos pais com seus filhos, hoje em dia, sem dúvida, meus amigos, sem dúvida, meus queridos. Uma pessoa sem fibra, ela não tem alvo na vida, exatamente. Mas a pessoa realmente feliz é aquela pessoa que se propôs a alcançar um objetivo ali correspondente às suas forças. Isso vem logo de suas realizações, uma satisfação que lhe aumente a felicidade. Enquanto o fracasso que viria a sofrer se houvesse proposto algo impossível, significaria com certeza uma frustração, ou seja, um dos conflitos mentais no ser humano. Para algumas pessoas, talvez, se torne um pouco difícil compreender e aceitar a recomendação de contentar-se com as coisas pequenas e essenciais da vida. Pode ser que, reconhecendo-se conformadas e de certa maneira e dotados de temperamento exigente, não vejam a possibilidade, meus amigos, de serem felizes em ambiente de pobreza ou com pessoas de gênio difícil. Por exemplo, não se sentem capazes de imitar o exemplo do apóstolo São Paulo. Ele sabia se amoldasse a todos e ele sabia sentir-se à vontade, tanto na pobreza, no cárcere ou em perigos, como nos ambientes lisonjeiros da popularidade. O nosso temperamento desempenha, meus amigos, um importante papel para a nossa felicidade, exatamente. Reconhece, por exemplo, ali o Dr. Gestrov, ele é um veterano psicólogo. Ele diz que alguns de nós, feitos, por exemplo, de certo modo, pelo equilíbrio de nossas glândulas e pelo temperamento de nosso sistema nervoso, relacionado ali com somos candidatos a um pessimismo congênito, murmuração, mau humor, aborrecimentos, enquanto, se nós somos condicionados de outro modo, por uma fórmula glandular diferente, aí estamos destinados a ser otimistas, incuráveis, que não podem ver por que, meus amigos, porque há tantas lamentações em nosso redor, não é verdade? Como obter mais a satisfação na vida? Na verdade, a disposição ou o temperamento de cada pessoa é o maior fator determinante, meus amigos, se essa pessoa será feliz ou se não será feliz nesta vida. O nosso temperamento, ele pode colorir com pessimismo ou com otimismo. Qualquer quadro que olhemos, sem dúvida, meus amigos, as condições de nosso ambiente influenciam muito. Não é necessário que você e eu tenhamos, por exemplo, nascido em berço de ouro para sermos felizes. Não é necessário isso. Nossas necessidades, meus queridos, nossas necessidades essenciais, porém, elas devem ser supridas e o trabalho que havemos de realizar deve harmonizar-se toleravelmente com o nosso temperamento. Vamos ver agora alguns exemplos iluminadores. O psicólogo Dr. Sader, ele conta uns casos em seu ensaio sobre os 6 fatores da felicidade. Ele diz assim, lembro-me, diz ele, né, que de certa mulher, uma vez certa jovem que depois de haver ali frequentado uma escola de comércio,
essa jovem conseguiu um posto de taquigrafa, tão só para convencer-se de que o trabalho não lhe era absolutamente do agrado. Tudo quanto aquela moça ganhava, gastava para atender às necessidades da vida. Ela ficou doente, ela ficou doente de gripe, então o doutor foi chamado para tratar essa jovem durante ali seu período de enfermidade. Ele teve a ocasião de conversar ali com aquela moça e ela confessou para ele que ela disse: aborrecia-me, doutor, a ideia de voltar àquele trabalho. Eu gostava de crianças, da vida familiar, mas que podia fazer? O doutor então sugeriu ali para aquela jovem para que ela fizesse um curso de enfermagem e se especializasse ali no trabalho, no tratamento de crianças. A jovem ela pulou de alegria, de contente, e logo que se restabeleceu, ela pediu dinheiro ali emprestado a uma pessoa amiga. Então ela foi matricular-se numa escola de enfermagem. Hoje, meus queridos, ela está ganhando bom salário e faz exatamente o trabalho que ela gosta. E é feliz, com certeza. E muito feliz. Ela transborda de alegria, de entusiasmo. Mas o doutor também conta o caso de um outro paciente seu, e que ele desenvolveu, esse homem desenvolveu um complexo de inferioridade. Ele havia esbanjado as suas aptidões e enterrado ali os talentos de que ele era dotado, chegando esse homem a ser um simples fracassado no escritório aonde ele trabalhava. O doutor então aconselhou aquele homem a renunciar àquele trabalho e começar ali a vida de novo. A princípio, a ideia de se dedicar a novas lutas provocou nele grandes temores, com certeza. Mas por fim ele decidiu fazer exatamente. Ele necessitou somente de um período de um ano para encontrar ali um novo emprego. E gastou maior parte, meus amigos, de suas economias. Finalmente, esse homem encontrou uma colocação onde a sua individualidade não era suprimida e suas aptidões, meus amigos, eram apreciadas. Naturalmente, ele se adaptou muito bem. E aí ele havia encontrado o trabalho, né? O trabalho segundo a sua vocação. Então, meus queridos, o nosso alvo é ser feliz. Uma maneira de você e eu conseguirmos isso consiste em reduzir nossos desejos de tal maneira que você e eu, mesmo as condições de vida mais miseráveis, possam satisfazer a nossa necessidade em sua forma mais extrema. E a solução é cética. Por exemplo, nos bastariam apenas uns molambos e sandálias e um pedaço duro de pão e um teto de palhas. Todas as demais necessidades ficariam suprimidas. Mas, infelizmente, meus amigos, infelizmente, são poucas as pessoas que aceitarão esta solução. Então, diz o Dr. Gestrove, a maioria de nós não se preocupa muito em saber se são felizes, exatamente. E outros seres semelhantes, submetidos às privações da vida, ou se em seu ideal austero têm renunciado o desejo de felicidade, visto que pensamos e vivamos de forma muito diferente. Podemos tomar nota do caso e lembrar que a redução das necessidades assim ampliarão os desejos e certa disciplina na arte de renúncia. E aumentarão, meus amigos, a nossa felicidade, com certeza. Ao invés de diminuí-la, será, meus amigos, será que sofrem mais e gozam mais os inteligentes? A maneira comum de perseguir a felicidade consiste em ganhar mais e gastar mais.
obter maior quantidade de bens. A busca, meus amigos, desenfreada de riquezas ou de prazeres não assegura a felicidade. Perseguimos algo que não alcançamos. Quanto mais tempo, mais desejamos. Quanto mais temos, mais desejamos. A felicidade se refere a um ajuste para longo prazo, não a prazer momentâneo. Se você e eu somos felizes de forma geral e permanente, é em razão de você e eu havermos alcançado os objetivos maiores. Minha adaptação, tua adaptação geral à vida. Sou feliz em meu trabalho, feliz em minha família e entre os meus amigos. Feliz por quê? Porque tenho obtido algumas satisfações e êxitos, tenho certo sentido de haver ido de forma significativa e talvez de haver contribuído para fazer do mundo um lugar feliz para os meus semelhantes. Se você e eu somos felizes é porque, apesar de nossas aflições, meus amigos, e nossos momentos de desdita, a balança se inclina um pouco a teu favor e a meu favor. Em tudo isto, o temperamento conta muito. Porém, eu quero dizer também, a influência, a disciplina da pessoa na higiene mental, no controle que exerceu para impedir os delícias e as desditas que nos destruísse. Isto nos sugere uma reflexão que talvez oferecerá certo consolo aos que perguntam por quê? Por que sofre tanto na vida? Ainda que, meus amigos, tenhamos possivelmente parte na culpa, deve ao fato de não se encontrar entre os seres inferiores da criação. Com efeito, se é verdade que podemos calcular o nosso grau de felicidade, dividindo nossas realizações por nossas aspirações, ou comparar nossos desejos com os meios que temos para satisfazê-los. Então fica logicamente aqui explicado por que os seres humanos melhor equipados, mental e espiritualmente, com certeza, são em geral poucos felizes. E vejam só, e entre eles é muito grande o número dos neuróticos, fixam para si alvos muito elevados, são muito exigentes consigo mesmos. Eu quero dizer ainda, quando se elevam a maiores alturas, que a maioria dessas pessoas ficam sempre por baixo do nível a que queriam alcançar. E elas não podem sentir-se satisfeitas. Sem dúvida, meus amigos, sem dúvida, meus queridos. Os seres que mais têm desenvolvido as suas faculdades superiores e que, portanto, são os mais capacitados para sofrer quando vão pelo caminho errado, são também os que podem encontrar o prazer e o gozo mais doce quando eles compreendem as leis da vida. Então, meus queridos, na próxima mensagem que nós iremos aqui estudar junto, ou seja, no nosso próximo encontro aqui, eu quero dizer para vocês que nós vamos ver, por exemplo, se é possível você e eu mudar o nosso temperamento, exatamente, ou se é possível transformar nossa personalidade. Nós vamos ver isso aqui, com o objetivo de alcançar a máxima felicidade. Então, sobretudo, nós vamos compreender brevemente a importância suprema que tem a adoção de uma correta filosofia de vida. Então, vocês aguardem que no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre isso, vamos estudar sobre isso. Agora, meus amigos, eu convido vocês, nesse momento,
para um pequeno questionário, igual aquele que tivemos da última vez. Nós vamos ver agora se eu e se você temos uma personalidade influente. Você tem que responder, e eu também, para você mesmo, esse pequeno questionário, com dizendo sim ou dizendo não. Temos que ser sinceros nas nossas respostas. Então vamos lá, nós vamos começar esse questionário de uma personalidade influente. Se temos uma personalidade influente, a primeira pergunta é: conserva você alegria quando uma pessoa te critica? Sim ou não? Você lê extensamente acerca de seu trabalho? Sim ou não? Você se mantém animoso, alegre, quando as coisas vão mal? Sim ou não? Você, você consegue que as demais pessoas, por exemplo, trabalhem em vez de você trabalhar por elas? Sim ou não? Você toma suas decisões a tempo? Sim ou não? A próxima pergunta, número 6. Você está livre de preconceitos sociais, religiosos ou de classes? Sim ou não? Expressa você sinceramente as suas opiniões sem pedir desculpas? Sim ou não? Você elogia as pessoas que fazem algo bem? Sim ou não? Você critica as pessoas sem despertar antagonismo nelas? Sim ou não? Você pode concentrar-se em condições desfavoráveis e ruidosas? Sim ou não? Você assume a responsabilidade de seus erros sem culpar a outras pessoas? Sim ou não? Você examina as suas decisões durante uns momentos antes de pronunciá-las? Sim ou não? Você toma rapidamente decisões, porém sem precisar de segurança? Sim ou não? Fala você com quem tem confiança no que diz? Sim ou não? Você deixa completamente à vontade as pessoas com quem você conversa? Sim ou não? Por exemplo, você tem um sentido do bem ou do mal, sem que por isso você sermoneie a ninguém a respeito? Sim ou não? Olha você exatamente nos olhos das pessoas com quem você conversa, com quem você fala, sim ou não? Sabe você apreciar ali uma crítica, mesmo a seu respeito? Sim ou não? Atenção, meus queridos. Quanto maior for o número de respostas sim, respostas afirmativas que você der, tanto maior será o número das possibilidades, vejam só, das possibilidades de você e eu termos uma personalidade capaz de influenciar as demais pessoas e guiá-las. Exatamente. É muito importante que você volte este vídeo e depois volte esse questionário e faça de novo essa reflexão para ver se você tem uma personalidade influente, e eu também. E peço para vocês também voltar este vídeo do começo e torne a assistir de novo. Nós vimos aqui as ambições e a felicidade, que nós estamos estudando, as ambições e a felicidade. Vimos ali a relação que tem, vimos histórias aqui incríveis de pessoas que descobriram que na riqueza não eram felizes, mas quando se tornaram pobres, passaram por dificuldades e sentiram que eram verdadeiramente felizes. Espero em Deus que essa mensagem seja de grande utilidade para a tua vida, de grande valor para a tua e para a minha vida, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Esse é o meu sincero desejo. Eu te convido também aqui para o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos ver, é possível nós mudar a nossa personalidade? Será que é possível você ser aquela pessoa encantadora, elegante, apreciada por todos, buscada por todos? Será que é possível nós mudarmos a nossa personalidade e desejarmos ser a pessoa que desejamos ser? Vamos estudar sobre isso. Desejo nesse momento que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, conceda muitas bênçãos na tua vida, na tua saúde,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entra ali no teu quarto, conversa com esse Deus maravilhoso e Deus te ama, meu amigo. Se você está passando por algo, eu quero falar diretamente para você, algo que está atormentando a tua vida, a tua saúde mental e o teu coração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha, conversa com esse Pai. Se você não pode ajoelhar, aí mesmo onde você está, entrega o teu caminho a Ele. Confia nele, entrega os teus problemas a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Pode ter certeza, Ele está com você. Eis que estou à porta e bato, de Jesus. Ele está à porta de teu coração e de meu coração. Te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique todos com Deus. Valeu, tchau, tchau. Até logo.